O que é que você pensa quando as coisas não dão certo? Quando o time trabalha meio desorganizado, quando as pessoas parecem que não rendem? Geralmente você fala: "Ah, as pessoas não têm talento, perfil, competência ou falta motivação". Não, geralmente o que falta é algo que você mesmo, como líder, não está fazendo. E nesse vídeo aqui eu vou falar quais são as 5 coisas que todo líder, que toda líder deveria ser obrigado a saber. Eu prometo pra você que, cara, quando você terminar esse vídeo, você vai falar: "Caramba, esses insights aqui vão realmente fazer a diferença na minha liderança". E eu já começo falando do primeiro ponto, que é o seguinte: seu time, ele é organizado para a realidade que você criou. Então, não existe um time desorganizado. O que existe é um time que aprendeu a funcionar dentro desse caos, ou seja, dentro daquilo que você chama de normal, que na verdade acabou se normalizando e as pessoas se acostumaram com aquilo e as pessoas acabam vivendo exatamente aquela realidade. Então, antes de você mudar o time, você precisa mudar o ambiente. O ambiente influencia muito o comportamento das pessoas. É só você olhar, por exemplo, para a diferença entre o metrô e o ônibus. Quem costuma ou já usou esse tipo de transporte sabe que o metrô é tudo limpinho, é tudo, parece até mais seguro, mais organizado, e já no ônibus a maioria deles é assim, né? Meio pichado, as pessoas jogam o lixo no chão, colam chiclete no banco. Por que que acontece isso? Porque o ambiente no metrô ele é muito mais preservado, muito mais cuidado. Já no ônibus nem tanto. Então as pessoas acabam relaxando mais quando elas estão no ônibus e ficando um pouco mais até parece até que um pouco mais comportadas no metrô. Então o ambiente é e deve ser a sua prioridade. Você precisa olhar para o ambiente. Não estou falando só de móveis, de ergonomia, de layout, não. Estou falando de cultura, de como é que as coisas acontecem e aquilo que você normaliza e aquilo que você não tolera. Olha para isso e começa por aí. Começa ajustando, porque quando as pessoas agem do jeito que elas agem e elas agem de uma forma errada, geralmente é porque aquela conduta já se normalizou. Então você precisa começar por aí, ajustando o ambiente, desnormalizando aquilo que não deveria ser normal e corrigindo para que as pessoas comecem a se comportar com mais, vamos dizer assim, com mais proximidade daquilo que é o ideal, né? Com mais coerência, convergência com aquilo que você espera delas. O segundo ponto é o seguinte: quando o time não evolui, alguém está evoluindo no lugar dele. O que eu quero dizer com isso? Quando você não investe nas pessoas, você investe em outra coisa. Você investe nas suas tarefas, nos seus problemas, nas suas ineficiências. Então, se você resolve, decide e escuta o que deveria ser o papel do time, você não está ajudando. Você está ocupando o espaço de crescimento que deveria ser deles. A tua presença excessiva no processo, na operação, até mesmo em algumas situações mais desafiadoras, pode representar exatamente a falta da oportunidade que as pessoas teriam de elas mesmas vivenciarem aquela realidade, passarem por aquele desafio, por aquele problema, desenvolverem essa habilidade e, consequentemente, se tornarem pessoas melhores. Quando você faz tudo, quando você decide tudo, quando você é a razão de tudo, automaticamente você acaba sendo a pessoa que, sem essa pessoa, nada funciona. E você não pode ter nunca esse tipo de objetivo. O líder tem que ser aquele que busca, de fato, ser dispensável, né? Ser talvez até desnecessário. Porque quando você chega nesse nível, significa que você desenvolveu uma equipe realmente autônoma, de alta performance, que faz as coisas acontecerem. Terceiro ponto, performance baixa quase nunca é falta de talento, tá? É falta de clareza, de direcionamento e principalmente de exemplo. O time que performa no nível que o líder define, com precisão, e não no nível que ele espera, em silêncio, sabe? As pessoas só vão agir quando você fala para elas fazerem exatamente dessa forma, exatamente assim e etc. Não. Quando você faz isso, você está gastando muita energia. Vamos
imaginar que você treinou as pessoas para serem assim. Quando você não está, quando você não direciona, quando você não é exatamente detalhista no que é que elas precisam fazer, o que é que vai acontecer? A performance, a entrega delas não vai ser naquele nível que você precisa que elas façam. Então, o ideal é que você consiga treinar as pessoas a agirem de uma forma sem que você precise dar o caminho sempre. Elas precisam trabalhar por contexto, elas precisam trabalhar por excelência a partir daquilo que você espera que elas entreguem e não do processo passo a passo que elas acabaram se tornando dependentes de você, tá? Então, expectativa não comunicada acaba sendo uma cobrança injusta. Você precisa cobrar os padrões, as expectativas, aliás, o padrão e o comportamento e a postura que você, com clareza, passou para elas fazerem. Quarto ponto, o liderado mais interessado é o que mais questiona. Então, tem aquela pessoa chata, ou aquela pessoa que realmente acaba sendo um pouco mais incisiva nas suas opiniões. Geralmente, essa pessoa é aquela que tem mais talento, que tem mais vontade, que pode mais ajudar você a entregar resultados. Então, não o mais quieto, não o mais obediente. Quem pergunta, discorda e empurra está investindo de verdade nos resultados. Tratar isso como um problema é você perder o ativo mais valioso do seu time. Os colaboradores, os profissionais mais questionadores, geralmente são aqueles que mais estão interessados em fazer acontecer. E o último ponto aqui é o time que você tem é o resultado das conversas que você não teve. Cada problema crônico tem um momento exato em que poderia ter sido resolvido e não foi. Não por falta de tempo, mas sim por falta de coragem de você falar o que precisava ser dito. Então, o time que você tem é exatamente o time que você merece, tá? E ele é o resultado de todas aquelas conversas que você não teve. Se você não conversou, se você não desenvolveu, se você não alinhou, você não pode cobrar que essas pessoas sejam quem você nunca disse para elas serem. Tá, mas agora eu assumi um time que já estava montado, não fui eu que contratei, não foi eu que é, desenvolvi, treinei, eu assumi essa cadeira aqui, essa liderança, e as pessoas simplesmente são assim. Ótimo. Você tem um grande trabalho pela frente. Você vai ter que montar uma estratégia, você vai ter que alinhar as pessoas de acordo com os seus padrões, você vai ter que mostrar para elas como é que você espera que elas ajam, se comportem, qual é o tipo de postura, qual é o tipo de padrão que você espera de cada uma, e você vai ter que investir, você vai ter que ter conversas estruturadas, você vai montar um plano de conversa. Toda semana você tem que pelo menos ter 15 minutos, vai. Se for uma pessoa chave, se for alguém importante, mais do que isso, pelo menos meia hora por semana. O ideal é que você consiga conversar todos os dias, mas nem sempre isso é possível. Às vezes você pode até atrapalhar a pessoa se você fica todos os dias querendo conversar com ela. Mas no começo do seu trabalho, de uma liderança, na construção de um time, você tem que investir nas pessoas. E esse investimento implica em conversas estruturadas, em você mostrar para as pessoas a tua visão, para que você consiga incorporar nelas essa lente, essa forma de enxergar as coisas, para que você possa dar para elas o contexto, para que você possa treinar e desenvolver nas habilidades que você sentiu falta e que você precisa que elas tenham, para que você consiga dar feedbacks que realmente transformam, não só aqueles que corrigem, mas aqueles que validam o comportamento que você espera que se repita. Tudo isso leva tempo. Um time de alta performance, algo que realmente tem valor, que faz a diferença, leva tempo para ser construído. Não é no automático. Tem que ser intencional, tem que ser estratégico e tem que ter consistência. Você tem que ter uma cadência, então você precisa se organizar, você precisa montar um plano e você tem que se ater firme a esse plano. Poxa, aconteceu um monte de problema, um monte de incêndio para eu apagar, beleza. Isso vai acontecer sempre, mas você tem que colocar espaços na sua agenda para você ter conversas intencionais, conversas estratégicas que constroem o time que você precisa que eles sejam, tá? Então lembra muito disso. Esse acho que é o principal ponto do vídeo.
O time que você tem é o resultado das conversas que você não teve. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Valeu!